Bem-vindas, bem-vindos. Que bom estarmos aqui reunidas, reunidos, Brasil e muitas pessoas do mundo trabalhando mais uma vez o espiritualidade na ação. A frase já diz, não é isso? A sua espiritualidade só tem valor diante de Deus se você agir para o bem de um mundo melhor. Na linha do Sermão da Montanha, que Jesus deixa bem evidente o seu catálogo de ações, não é isso? E hoje a temática nossa é espiritualidade e racismo algorítmico. Para trabalhar conosco esse assunto, está a apresentadora que me ajuda na apresentação, a Thay Araújo. Ela é educadora popular, licenciada em História e pós-graduada em História da Arte. Conhece de perto a realidade das salas de aula. Desenvolve projetos voltados para o letramento racial, a educação antirracista, a cultura, a cidadania em Minas Gerais. Thay, sua mensagem para o povo. Olá, eu sou a Thay Araújo. Saúdo com carinho ao querido Frei Davi, a inspiradora Fernanda Rodrigues e a todas as pessoas que nos acompanham pelo ICL. Hoje o tema é urgente, né? Racismo algorítmico. Como a tecnologia que deveria nos aproximar da justiça pode acabar reproduzindo esse racismo estrutural. É hora de encarar essa realidade e pensar caminhos de resistência também para o mundo digital. A nossa convidada é a doutora Fernanda Rodrigues, é pesquisadora e coordenadora de pesquisa no Instituto de Referência em Internet e Sociedade. É doutoranda em Ciências, Tecnologia e Novas Fronteiras do Direito. Olha que interessante, hein? Doutor em Ciência, Tecnologia e Novas Fronteiras do Direito. Isso ela faz na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é mestra em Direito na Sociedade, em rede, né, de computação, e graduada em Direito com laurea acadêmica, também em Universidade Federal, mas em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela é alumni da Escola de Governança da Internet, Escola de Governança da Internet, e da Summer School, da Universidade de Montreal. Com vocês, dando um alô à nossa doutora Fernanda. Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de cumprimentar o Frei Davi, a Thay. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, gente. Lembrando a vocês que a temática de hoje é espiritualidade e racismo algorítmico. Isso é algo gravíssimo no cenário nacional. E a gente tem uma seguinte frase que eu uso em todas as reuniões que eu tenho com as universidades e as empresas. Nós, Educafro, não aceitamos vícios velhos em propostas novas. A TI é uma proposta nova. O racismo é um vício velho que a sociedade brasileira está custando em se libertar desse vício velho. Então, a gente quer enfrentar isso daí. Então, as tecnologias digitais são objetivas ou expressam decisões neutras ou não. Porém, essas tecnologias, na realidade, possuem dualidades que podem pender para a opressão, a violência e o racismo, acima de tudo. Portanto, essa é a temática nossa, mas antes de entrar fortemente no tema, a partir da doutora Fernanda, vamos ver um texto bíblico. Isso é tirado de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A internet, como está vindo, trazendo uma alta carga de racismo,
é uma submissão à escravidão. E é tudo o que nós não queremos. Por isso eu pergunto à nossa querida Fernanda, por que o racismo algorítmico não é compreendido apenas como um problema técnico de programação, e sim como uma manifestação das relações de poder estruturais na sociedade? Perfeito, obrigada pela pergunta. Isso é muito interessante, né, quando a gente olha para essa pergunta, de ver como algo tão novo, uma novidade, que é a tecnologia, que são sistemas de inteligência artificial, por que isso está reproduzindo algo tão velho quanto a discriminação racial, quanto o racismo. E aí, como você bem trouxe, o racismo algorítmico ele não pode ser visto somente como uma questão técnica, né? Porque muitas vezes, mesmo com o algoritmo funcionando perfeitamente bem, é possível que ainda assim ele esteja reproduzindo racismo algorítmico. E aí, antes de partir para a explicação do porquê, acho que só brevemente ressaltar, né, que se a gente fosse tentar explicar de uma forma mais simples, o racismo algorítmico ele nada mais é do que a reprodução, e não somente a reprodução, mas a potencialização do racismo por meio de novas tecnologias. Então, isso não se dá somente, pode não se dar somente por uma falha no algoritmo, mas muito mais do que isso, né? O racismo algorítmico se reproduz na medida em que a gente tem poucas pessoas negras ainda com acesso a cursos que tratam sobre tecnologia. A gente tem poucas pessoas negras em equipes de desenvolvimento de tecnologia dentro de grandes empresas e talvez mais do que isso, né? Nós ainda temos poucas pessoas negras com poder de decisão nessas equipes que vão desenvolver novas tecnologias. E aí o que a gente tem, né, considerando essa estruturalidade do racismo, que não significa uma excusa para quem pratica o racismo, mas sim uma explicação de que o racismo está imbricado na nossa sociedade, se a gente não toma medidas ativas, né, proativas, para que ele não seja reproduzido por meio de novas tecnologias, a tendência é que ele acabe sendo reproduzido e, mais do que isso, aí, altamente disseminado. Justamente porque cada vez mais as pessoas estão em contato com diferentes tipos de tecnologia, né? Fernanda, no primeiro concurso nacional unificado, nós e você também discutiu conosco, descobrimos que houve racismo algorítmico no primeiro concurso nacional unificado. Nós vamos permitir que isso se repita agora no segundo concurso nacional unificado? Agora eu não me recordo exatamente desse caso do concurso nacional unificado, mas eu acredito que é isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa visibilizar e conseguir conversar sobre esse tema. Então, reconhecer que o racismo algorítmico ele não depende só de uma pessoa mal intencionada que vá lá fazer com que o determinado sistema apure de forma negativa ou de forma prejudicial questões relacionadas a pessoas negras. Mas a gente tem que entender, por exemplo, que uma base de dados que é utilizada para treinar determinado sistema algorítmico, se ela não for adequadamente curada, adequadamente avaliada, é possível sim que ela reproduza formas de discriminação contra pessoas negras. E aí, muitas vezes, não é nem necessário que esse algoritmo ele considere a raça como uma variável, porque muitas vezes é isso, as pessoas acham que vamos somente retirar o critério de raça para que o algoritmo não considere isso na sua atuação, no seu desenvolvimento, mas muitas vezes isso não é suficiente, porque aquela base de dados, a forma com que ele foi construído, vai acabar pesando questões relacionadas à raça de uma forma diferente. Fernandinha, de que forma a ideia de neutralidade tecnológica contribui para esse apagamento dos impactos sociais, né, do racismo algorítmicos nas periferias e nas comunidades negras? Perfeito, tá? Essa pergunta é muito boa porque traz justamente esse mito da neutralidade tecnológica, né? E aí é muito importante que a gente entenda que nenhuma tecnologia pode ser considerada uma tecnologia neutra. Por quê? Normalmente as pessoas tendem a associar tecnologias com neutralidade e objetividade porque, sim, essas tecnologias costumam ser muito baseadas em cálculos matemáticos. O problema é que, como a gente está falando aqui, né, não são só cálculos matemáticos que compõem o algoritmo, que compõem um sistema aí de inteligência artificial. Mais do que isso, a gente vai ter outros... mais do que isso, na verdade, essa tecnologia ela vai ser desenvolvida por uma pessoa humana. Então, a gente já pode ter um viés humano que é colocado dentro do sistema por meio do próprio desenvolvimento. E mais do que isso, essa tecnologia ela não vai existir no vácuo. Essa tecnologia, assim que ela estiver pronta, ela vai operar sobre determinada realidade,
a partir de uma determinada realidade também, e vai influenciar esse meio no qual ela vai ser inserida. Então, é impossível que a gente fale sobre neutralidade da tecnologia na medida em que ela impacta, sim, determinadas realidades. E aí o impacto disso que eu vejo sobre populações negras, sobre populações periféricas, é justamente o fato de que quando a gente considera uma tecnologia como neutra, a gente acaba considerando que os seus resultados são inequívocos. Aquele resultado daquela tecnologia está 100% correto. E aí, quando a gente leva isso para um campo de um reconhecimento facial, por exemplo, que está sendo vastamente utilizado para fins de segurança pública no Brasil, um erro nesses sistemas muitas vezes pode não ser verificado antes da pessoa ser detida ali erroneamente pela polícia, justamente porque o policial que está operando com ela vai achar que aquele sistema é objetivo e por isso não falha. Isto. O tema é muito bom, o tema é empolgante, e nós queremos cada vez mais aprofundar esse tema, porque é esclarecedor em alto grau para a sociedade. Os nossos irmãos brancos, nossos irmãos orientais, nossos irmãos afro-brasileiros. Nessa linha aí, Fernanda, plataformas como o Instagram, YouTube, TikTok, Google, são alimentadas por várias quantidades de dados históricos de cada um de nós. Esses dados refletem os vieses raciais da sociedade, como representações estereotipadas de pessoas negras, em especial, infelizmente. Criminalização da negritude ou marginalização cultural. Como você vê o modelo de negócio das Big Techs baseado em extração de dados em escala global, naturalizada e naturalizando desigualdades raciais e socioeconômicas por meio dos algorítmicos? Isso é realmente muito complicado, né? Porque acho que vamos pegar o exemplo principalmente aí de plataformas de redes sociais. Hoje, essas plataformas de rede social, a maior fonte de renda delas é por meio de anúncios pagos. Então, isso significa que elas lucram muito a partir da quantidade de dados que elas acumulam a partir das interações que os milhões de usuários têm ali naquelas plataformas, e a utilização desses dados para direcionamento dos anúncios pagos pelos anunciantes que vão lá colocar dinheiro nesse negócio para que os seus produtos, seus serviços sejam destinados, né, alcancem as pessoas que muito provavelmente vão consumi-los. Então, essa é um dos pilares do modelo de negócio desse tipo de plataforma. Então, a gente pode até dizer que a moderação de conteúdo, que apesar desse nome estranho, é basicamente a forma com que as plataformas gerenciam o conteúdo que fica disponível no seu ambiente digital. Esse tipo de procedimento de moderação de conteúdo, ela é quase como um produto das plataformas, porque as pessoas usuárias que não anunciam, a gente busca ambientes que sejam saudáveis, que não tenham conteúdos nocivos, por um lado, e por outro, os anunciantes também procuram plataformas cujos algoritmos consigam recomendar melhor aquele conteúdo. E aí, nesse sentido, as escolhas que a plataforma faz sobre qual conteúdo circula mais, qual conteúdo circula menos, o que não vai circular nessa plataforma, ela é, de certa forma, gerido, né, influenciado, impactado por esse sistema de anúncio, por essas formas de pagamento que vão ali sustentar aquela plataforma. Então, nesse sentido, a gente sabe que hoje as plataformas elas funcionam de uma forma muito eficiente sobre determinados tipos de conteúdos nocivos, determinados tipos de conteúdo ilegais, mas por diferentes estudos, a gente identifica que elas ainda falham muito sobre conteúdos relacionados a racismo. Então, por exemplo, elas podem falhar tanto na hora de remover um conteúdo que é notadamente racista. Então, pode demorar para remover, pode entender que aquele conteúdo não é exatamente racista, apesar das denúncias. E, por outro lado, a gente também tem relatos de pessoas negras, de criadores de conteúdos negros, que relatam terem os seus conteúdos com menor alcance quando tratam sobre racismo. Então, muitas vezes a pessoa está ali falando sobre uma experiência de vida dela, está denunciando um problema, uma injúria racial, um caso de racismo mesmo, e ela acaba sendo boicotada pela plataforma
que entende que aquele conteúdo não é tão importante assim para aquele espaço, que ele nem deveria estar ali. Então, é bem complicado hoje, porque a gente sente que esses impactos do capitalismo acabam influenciando nessa proteção que a gente tem contra o racismo nessas plataformas digitais. E o uso dessas câmeras com reconhecimento facial está se tornando cada vez mais presente, né, Fernanda, no nosso cotidiano dos brasileiros, né? A tecnologia que conta muitas vezes com inteligências artificiais e já é usada em estádios, condomínios, nas ruas e, enfim, em muitas cidades, né? Eu lembrei de uma empresa também que estava pagando para fazer o mapeamento da íris das pessoas, enfim. Quais os riscos de implementação dessas tecnologias em países com histórico de seletividade penal e racismo institucionalizado, como o Brasil, né? Sim, perfeito. Hoje mesmo até eu tive que ir numa consulta médica e para entrar no prédio eu tive que fornecer os dados do meu rosto para conseguir entrar e isso está cada vez mais invasivo, né? E tem cada vez menos espaços que a gente consegue estar presente sem ter que vender um dos nossos dados mais sensíveis, que são as impressões do nosso rosto. E aí eu vejo alguns problemas relacionados a isso, né? Eu acho que o primeiro deles é achar que a tecnologia ela vai resolver problemas que são profundamente enraizados na sociedade, e a gente sabe que a segurança pública é um deles. E aí a gente tem essa vinda da tecnologia para esse campo da segurança pública, principalmente com essa promessa de resolver problemas que não foram resolvidos de outra forma. E aí o que acontece é que, mesmo com estudos já de mais de 5 anos demonstrando que sistemas de reconhecimento facial falham mais sobre o rosto de pessoas negras, a gente tem a adoção desse tipo de tecnologia na segurança pública, se baseando em pouquíssimos casos que efetivamente funcionaram e que deram certo. E aí a gente vê um risco muito grande, né? Porque se a tecnologia em si já falha com o rosto de pessoas negras, o que a gente pode esperar do uso dessa tecnologia dentro de um sistema penal por uma polícia que a gente sabe que também tem o racismo enraizado na sua forma de atuação? A tendência justamente é que a tecnologia venha reforçar esse preconceito, essa discriminação que já tem contra pessoas negras, mas eu acho que é ainda mais grave porque quando é uma pessoa humana apontando erroneamente ali que uma pessoa negra teria cometido determinado crime, é uma coisa. Mas quando a gente tem uma tecnologia que já tem esse mito da neutralidade, da objetividade, de que não poderia ter preconceito, afirmando que uma pessoa negra fez alguma coisa, aí a gente já tem mais um endosso a uma atuação que muitas vezes pode ser discriminatória. Então, eu vejo isso com muito receio, com cada vez mais preocupação. Inclusive, eu sou apoiadora de uma campanha nacional que existe hoje em dia, que é a Tire Meu Rosto da Sua Mira, para o banimento do reconhecimento facial, principalmente para fins de segurança pública. Porque acho que a gente está falando desse problema do racismo, né? Mas mais do que isso, a gente está falando de liberar os nossos dados mais sensíveis para diversas finalidades. Então, é ir numa consulta médica, é conseguir ter uma tarde de entretenimento no estádio, e aí a gente vai escalonando, né? E você mencionou o caso da íris, da venda da íris, isso atingiu principalmente populações periféricas, porque são pessoas que muitas vezes não têm noção dos direitos que elas possuem de proteger dados tão íntimos quanto a íris, quanto a imagem do seu rosto. Então, eu acho que, infelizmente, o que a gente acaba vendo é uma banalização do uso da tecnologia e a banalização dos nossos dados pessoais, que são utilizados aí para diversos fins, muitas vezes sem a necessidade adequada, né? Todos nós brasileiros, temos acompanhado o STF debatendo esse assunto das Big Techs, o abuso do uso das redes sociais. Vemos o Congresso que engavetou 2 vezes o projeto sobre esse assunto. Congresso esse que está malcomunado, ligado às Big Techs, estão contra o povo, e nós queremos enfrentar isso aí. E, inclusive, Fernanda, o ChatGPT recebeu um investimento bilionário para desenvolver tecnologias baseadas no trabalho gratuito de milhões de pessoas. Ele foi criado pela OpenAI, que tem a palavra aberta no próprio nome. Mas, ao fim, o grande objetivo é estabelecer monopólio em serviços de computação cognitiva por assinatura. Na sua visão,
como a lógica discriminatória dos algorítmicos acontece nesses chats de busca de inteligência artificial. A gente, acho que o da OpenAI, né, o ChatGPT é um dos mais conhecidos, mas eu acho que é importante que a gente olhe para diferentes modelos, esses grandes modelos de linguagem, como eles são chamados, porque o problema não está só numa empresa, mas sim em todo um sistema hoje, que há uma corrida em torno da inteligência artificial, e cada vez mais as empresas parecem estar competindo por lançar o próximo novo modelo que vai ser disruptivo e vai conquistar toda a sociedade. O problema é que normalmente essa corrida ela tem um custo muito caro e que normalmente se direciona às mesmas pessoas que sempre são prejudicadas pelo avanço tecnológico que não acompanha o desenvolvimento social. E é justamente a gente ter cada vez mais o lançamento de sistemas que não necessariamente obedeceram às melhores medidas para mitigação de vieses discriminatórios, como é o caso do racismo algorítmico. Então, se a gente for pensar em grandes modelos de linguagem, algumas das formas que a gente pode ver em relação a isso, em relação aos problemas que eles podem trazer, por exemplo, a reprodução do racismo por meio de respostas estereotipadas sobre a imagem de pessoas negras. Então, uma resposta ali que acaba reproduzindo o estereótipo que se tem sobre pessoas negras, como elas falam, como elas se comportam, indo para além também de grandes modelos de linguagem, mas a gente pensar em as generativas de imagem. A gente tem estudos que demonstram, por exemplo, quanto IAs generativas que geram novas imagens, novas pinturas, elas muitas vezes acabam reproduzindo uma percepção nociva que se tem sobre pessoas negras. Eu já vi um estudo de uma pesquisadora africana em que ela trouxe exatamente como um sistema de inteligência artificial que gerava imagens, ao ser solicitado para gerar imagem de trabalhadores africanos, estava trazendo pessoas mal vestidas, pessoas de pé no chão, habitando uma área, nem uma área rural, mas uma área mais abandonada, enfim. Então, reproduzindo uma imagem de que trabalhadores africanos só são essas pessoas, né? Uma imagem quase de como se não existisse uma civilização urbana na África. Então, é muito perigoso quando a gente tem esse tipo de inteligência artificial traduzindo isso, porque é uma forma de ver o mundo, né? Aqui no Brasil, a gente teve o caso de uma parlamentar também, que foi pedir uma geração de uma imagem, a imagem saiu dela uma mulher negra na favela, mas segurando uma arma, e o quanto isso foi nocivo para a imagem, porque isso, para nós, acho que para nós pessoas adultas que já temos o senso crítico desenvolvido, então, e ainda assim podemos ser enganadas, às vezes a gente para e pensa, olha, essa IA não está reproduzindo o que representa o mundo, mas imagina um adolescente, uma criança entrando em contato com isso e achando que aquela ali é uma representação da realidade. Exatamente. Isso é fortíssimo. Bem, todos vocês, todos nós estamos no Espiritualidade Nação. A temática de hoje é espiritualidade e racismo algorítmico. E, portanto, esse programa de terça-feira, 20 horas, tem marcado muito a comunidade brasileira, mas lembrar vocês que esse programa é retransmitido aos domingos, às 11h30. E é o trabalho do ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora o ICL lançou o ICL Eterno. Você, acredito, participou do lançamento. Mas não custa nada eu partilhar com vocês alguns dados importantes que foi feito nesse domingo agora, dia 27, com referência ao ICL Eterno. É algo muito, muito pleno, muito forte e que vai tornar o envolvimento da sociedade com o mundo melhor muito mais vivo e ativo. Além dos benefícios. Por exemplo, o benefício. Todo mundo que abraçar o ICL Eterno vai ter acesso completo à plataforma ICL, vai ter acesso ao investidor mestre e empreendedor mestre, e a formação esportiva de PECs, psicologia do esporte e ciência da superação. Também vai ter acesso a um catálogo exclusivo de mais de 100 filmes e documentários que estreia nos próximos dias na plataforma ICL. Você vai ter direito a estudar uma pós-ICL por ano. A ICL lança a primeira pós,
vai lançar a pós em Direito e vai lançar outras pós. E você poderá fazer, você que adquire o ICL Eterno por um valor muito pequeno, vai ter direito a fazer uma pós por ano. Ah, Frei, se eu quero fazer 2 pós, não tem problema. Você paga a taxazinha complementar e pode fazer 2 pós por ano. Você vai ter acesso compartilhado, ao seu acesso. Você comprou, você vai poder compartilhar com toda a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos. Também a possibilidade de ser eternizado no sonho de construir um centro cultural. E um detalhe, esse centro cultural, o desenho, o projeto é do nosso grande Oscar Niemeyer, que fez para o nosso querido Portinari. Ainda quando vivo, houve esse acordo, essa conversa aí, e o filho do Portinari trabalhou intensamente nisso, e esse projeto de Niemeyer foi entregue ao ICL, para que o ICL, que somos todos nós, executemos esse projeto, esse centro cultural. De modo, gente, que é um momento especial. ICL Eterno veio para ficar. Eu tenho certeza que você vai saber vivenciar esse momento novo conosco e vai se inscrever, porque isso é muito forte. O nosso horário estourou. Eu peço então que a Thay faça a sua despedida e em seguida a nossa Fernanda faça a despedida. Não, mas que eu só queria agradecer, a conversa foi muito boa, fico à disposição e agradeço muito ao espaço pela preocupação em a gente endereçar um problema que tem afetado tanto a nossa sociedade hoje, como é o caso do racismo algorítmico. Racismo, ele muda de roupa, mas continua o mesmo. Agora também em códigos e algoritmos. Que a gente não naturalize essa violência digital. Denuncie, questione, exista, porque a justiça não se programa sozinha. Ela se constrói com luta. Até a próxima, com consciência e coragem. Cheiro, Fernanda, Frei e a todos que estão nos assistindo. Senhor nosso Deus, Trindade Santa, obrigado porque permitiu que todos nós, nesse programa de hoje, debatêssemos um assunto muito novo, mas que vai fazer um grande estrago se nossa sociedade não tomar pé do problema e não enfrentar esse problema, que é o racismo que vem a partir da inteligência artificial. Senhor Deus, colocamos no Google, na IA do Google, a seguinte pergunta: apresente-me fotos de pessoas bonitas. Pai querido, 99% das fotos que apareceram são de pessoas brancas. Isso, Pai, é racismo algorítmico. E nós, sociedade, brancos solidários, negros e militantes, indígenas, orientais, todos nós temos que, por causa da nossa espiritualidade cósmica, enfrentar, denunciar e exigir mudança nessa realidade. Abençoe, Senhor, a todos nós participantes desse programa, aqui e ao longo do mundo inteiro e do Brasil. Quem está assistindo ao vivo e aquele e aquela que assistirão depois. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre.